Fala galera do oitavo ano, tudo bom? Na última aula nós falamos um pouquinho sobre maturidade e vida financeira. Hoje a gente vai continuar a mesma vertente desse conteúdo, mas nós vamos falar sobre a vida financeira familiar. E aí o autor vai trazer alguns questionamentos para vocês, como é a vida financeira da sua família? Com relação à vida financeira, sua família joga como um time? Você colabora com o orçamento doméstico? Vamos lá explorar esse conteúdo. Para nós entendermos um pouco melhor como é a dinâmica das famílias inteligentes financeiramente, eu peço que vocês abram o livro de empreendedorismo nas páginas 62 e 63, que nós iremos explorar esse conteúdo. A primeira indagação que o autor nos traz é: como é a vida financeira da sua família? E aí pense um pouquinho antes de você se responder esse questionamento feito pelo autor. Pense, procure entender se há planejamento orçamentário, ou seja, se são anotadas, pensadas, planejadas as despesas e as receitas da família. O que são despesas? São aquilo tudo que faz com que saia um valor de dentro do orçamento da família. E receita é aquilo tudo que agrega valor ao orçamento da família. Então, despesa é aquilo que sai e receita é aquilo que entra. Então, para a família se organizar financeiramente, ela precisa ter ciência daquilo que entra e daquilo que sai do orçamento financeiro familiar. Outra coisa importante de se pensar é se existe algum limite de gastos por mês estabelecido na família de vocês. Tente conversar isso com seus pais, com seus responsáveis, para saber como é que funciona, com seus tios ou seus avós, quem quer que seja que venha a gerir essa parte financeira na família. E em relação à vida financeira, a sua família joga como um time? Pense um pouco se você faz parte desse rol que muitas vezes é cansativo, é desgastante de lidar com finanças, saber gerir tudo muito bem, às vezes se torna um peso quando essa questão não é compartilhada por toda a família, mas fica a cargo de apenas uma ou duas pessoas da família. Pense quais são as estratégias que a família de vocês utiliza para tentar economizar. Existe algum racionamento de recurso? As pessoas pensam em fechar a torneira durante a escovação ou ao se passar sabonete durante o banho? Existe algum racionamento em relação à energia elétrica de desligar a lâmpada, o ar-condicionado ou o ventilador enquanto não tem ninguém naquele ambiente? Você pensa em não deixar a televisão ligada, o videogame ou qualquer outro aparelho eletrônico sem que ninguém esteja utilizando? Existe esse tipo de racionamento? São coisas que podem ser pensadas e colocadas sim na ponta da caneta e em pauta de conversa familiar para tentar estabelecer estratégias que possam trazer uma economia para a família. E quanto a você? Você colabora com o orçamento doméstico? Entenda que colaborar não é apenas injetar dinheiro propriamente dito no orçamento familiar. Não é só isso. Você tem várias formas de colaborar e nós iremos ver ao longo dessa aula. Como manter a harmonia familiar financeiramente? Nós vamos ver aqui alguns passos que contribuem para essa harmonia orçamentária. Vocês devem conversar sempre sobre as finanças da família, afinal é algo que envolve todo mundo. A parte financeira é algo que envolve todos os membros da família, mesmo que nem todos colaborem, todos devem se envolver. Ajudar-se mutuamente é um aspecto muito positivo e que vai colaborar para a saúde, inclusive a saúde emocional da família, porque quando todo mundo ajuda, todo mundo se sente como um time e todo mundo acaba se sentindo melhor, porque todo mundo se sente auxiliado, se sente amparado e todo mundo percebe que quando um perde, todos perdem juntos e quando um ganha, todos ganham juntos. Então, colaborar com as despesas
pode ser feito também a partir desses exemplos que nós acabamos de dar, com base no racionamento dos recursos, sejam eles naturais, como é o caso da água, e da energia elétrica, por exemplo. São apenas 2 exemplos de um leque muito maior que pode ser utilizado dentro de casa. Consumir racionalmente, evitar estragar alimentos, respeitar os próprios limites financeiros também é um outro aspecto muitíssimo importante. Infelizmente, em algumas famílias isso não é conversado, esse aspecto não é conversado, porque as pessoas muitas vezes compram além da sua capacidade financeira, então colocam o pé onde não cabe e depois isso traz uma série de desgastes para a família inteira. E vamos agora conhecer quais são as contraindicações da saúde financeira familiar. O que você e sua família não podem, não devem fazer para não adoecerem financeiramente e emocionalmente. Há famílias que não falam sobre os gastos. Esse já é um grande erro. Os gastos precisam ser controlados, os gastos precisam estar dentro do orçamento familiar e todos precisam ter ciência daquilo que podem gastar e daquilo que não podem gastar. E essas famílias que não falam sobre gastos, via de regra, brigam o tempo todo por motivo financeiro, por causa de gasto, e aí as contas vão chegando, a dívida vai chegando, o endividamento também é agregado, e infelizmente isso gera uma série de desgastes. Todos ou a maioria age sem controle, como se tudo fosse dar certo no final. Então as pessoas saem comprando, e aí no final do mês a conta vai chegar e se compram desordenadamente, certamente não terão como pagar. E o resultado disso tudo serão dívidas, insatisfações, comparações, chantagens. E muitas vezes os filhos se comparam com colegas que têm um outro patamar financeiro, infelizmente não conseguem ser gratos pelo que têm e uma série de outros problemas. E muitas vezes essas famílias que deixam os filhos comprarem desordenadamente, que não têm controle financeiro, muitas vezes não sabem dizer não aos filhos porque não receberam uma educação financeira. E a gente, como diz o adágio popular, só dá aquilo que tem. Se os pais desse determinado adolescente não foram educados financeiramente, eles não terão como oferecer uma educação financeira ao seu filho. Então é isso que acontece em várias situações. Os pais não conseguem dizer não porque não tem esse gerenciamento financeiro e deixam a torneira aberta o tempo todo, a água jorrando. Estamos aqui usando uma figura de linguagem para entender que é uma situação sem controle. E outro aspecto também pode justificar esse tipo de situação é a ausência dos pais, porque eles podem trabalhar o dia inteiro e às vezes até à noite e se culpam por não estarem tão presentes na vida dos filhos e acabam tentando fazer uma compensação da ausência deles com coisas materiais. Então deixam os filhos comprar o quanto quiserem, em quanto tempo quiserem. Infelizmente isso vai gerar filhos que compram sem se preocupar se os pais têm ou não condições de pagar, filhos que acham que todos os seus problemas serão resolvidos a partir de compras, a partir da aquisição de bens materiais, e infelizmente isso não vai gerar coisas positivas na vida dos filhos e nem na vida dos pais. As consequências de uma mentalidade consumista e imatura, ou seja, o adolescente que é levado, que é mal educado a agir sempre tentando solucionar os seus vazios por meio da aquisição material, vai ter essa mentalidade consumista e imatura. Isso também vai dar como resultado a insatisfação, a infelicidade, a ingratidão, e ele vai se sentir mal com aquilo que ele é, porque ele vai comprar desordenadamente, vai ter uma hora que ele não vai poder pagar, e aí não vai estar satisfeito com o seu posicionamento social, não estará satisfeito com o que pode fazer, com o que pode pagar e com o que lhe cabe no orçamento.
E isso vai trazer para ele uma imagem distorcida, ou seja, uma imagem social que não condiz com a sua realidade. Ele vai querer ter mais do que ele realmente pode. Isso vai gerar, conforme nós já conversamos, endividamento, desperdício de oportunidades, porque a pessoa não terá reservas para realizar compras à vista, para aproveitar uma promoção, e comprar um aparelho eletrônico caro à vista, por exemplo, porque não vai ter reserva. Muitas vezes vai precisar comprar parcelado de várias vezes e, quiçá, com juros, né? Então, pessoas inteligentes financeiramente se preocupam com coisas essenciais que muitas vezes não são uma preocupação de outras pessoas que não têm essa inteligência financeira. Elas pensam antes de comprar, fazem um orçamento, veem o que tem de receita dentro do orçamento familiar, conversam com a família para saber a respeito daquela necessidade, se aquela necessidade é comum dentro da família, se eles aprovam, qual é a opinião de todos. Então, tudo isso vai agregar valor para essa decisão de compra. E as pessoas inteligentes também consomem com sabedoria, compram aquilo que realmente precisam, aquilo que está dentro da necessidade real. E estabelecem o compromisso entre todos da casa no planejamento familiar. Tudo que é comprado é combinado entre todo mundo. E assim, os filhos podem ajudar na formação de uma família inteligente financeiramente também. Por quê? Porque eles podem fazer pesquisa de preço, porque tem mais tempo, podem usar o seu celular, o seu iPad, o seu computador para fazer essas pesquisas e aprendem a conter os próprios impulsos. É um outro aspecto muito importante e que deve ser colocado para os adolescentes, porque isso já vai trabalhar a maturidade financeira. Outra prática positiva é fazer escolhas inteligentes para si mesmos e para os pais. Essa estratégia pode ser desenvolvida a partir dos critérios que nós já falamos, como a pesquisa de preços e saber conter os impulsos. Não vai comprar de qualquer jeito, em qualquer lugar, por qualquer valor e nem qualquer produto. Vai pensar, vai fazer uma escolha inteligente e, de preferência, uma escolha que seja coletiva, que haja um comum acordo entre todos os membros da família, para que essa família tenha a garantia da inteligência financeira em sua vivência do dia a dia. Então, oitavo ano, depois de explorarmos esse conteúdo, nós podemos perceber que, embora vocês sejam jovens, vocês têm plenas condições de colaborar, sim, com a saúde financeira familiar da casa de vocês. Nós continuaremos esse conteúdo na próxima aula.